Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. E por isso, Senhor, estamos aqui, mais uma vez, na tua disposição para fazer a tua vontade. Que o Senhor use meus lábios, o meu coração, a minha mente, para falar aquilo que o Senhor queira falar. Pessoas precisam ouvir e o Senhor precisa falar. Então fala, Pai. Ajuda-nos a conhecermos a Ti cada dia mais, a estarmos mais perto de Ti e que a Tua palavra seja verdadeira nas nossas vidas, porque ela é verdadeira, mas muitos estão fazendo ela de mentira. Ajuda-nos em tudo, fala com aqueles que estão através da rádio, através, Senhor, do Face, através do YouTube. Sê conosco, Pai, pois precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Pois te damos graças e o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar sobre que tipo de filho ou filha você é. É um tema bem interessante, não é não? Eu acho que sim. Então vamos pôr aqui, já está na tela para a rádio, né? E nós vamos olhar agora aqui umas coisas bem interessantes. Eu quero te explicar uma coisa bem interessante. Perdão. Antes de começar a falar, eu quero te mostrar uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Não sabem porque muitas pessoas talvez não explicam, não ensinam, então as pessoas não sabem. Ok? Vamos aqui ver o que é bastardo. A Bíblia, eu vou começar explicando isso primeiro, ok? A Bíblia se refere a filhos de Deus e a bastardos. Né? O que é um bastardo? Não existe bastardo sem pai e mãe. Não existe. Porque se nasceu, nasceu de alguém, de uma mulher e de um homem. Não nasceu da árvore, do poste. Então nasceu de alguém, ou de um homem e de uma mulher. Agora, vamos ver o que é o significado da palavra bastardo. A palavra bastardo é o seguinte: é um adjetivo dado a alguém que nasce em decorrência de uma gravidez provocada por uma relação sexual praticada por uma mulher casada legalmente com um outro homem que não seja o seu marido, sem o consentimento e o conhecimento deste. O filho ou a filha decorrente de uma gravidez indesejada ou não programada, cuja inseminação natural ou não é desconhecido pelo marido ou ocorreu sem seu conhecimento, sendo portado fruto do objetivo da traição e adultério. Então, um filho de um adultério é um bastardo. Entendeu? Quando a pessoa nasce de um adultério, nos termos legais, eu quero que você entenda isso. Mas se amanhã a pessoa aceita Jesus, aceitou Jesus, passou a deixar de ser o que era bastardo, a ser filho de Deus, que é muito mais do que ser filho do pai e da mãe. Para mim é. Não que você não tem que honrar, amar seu pai, não é isso. Em termos de comparação, você ser filho do Criador do universo. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, mas já não estão aqui. Mas o meu Deus está, todo o tempo, está conosco. Então eu tive meu pai e minha mãe, que no céu não terá mais isso, e no céu seguirei sendo filho de Deus. Que coisa interessante. Você está me entendendo? Bom, então vamos ver agora aqui sobre que tipo de filho ou filha você é, que tipo de filho eu sou. Vamos aqui um pouquinho na nossa telinha, diz assim: existe dois tipos de filhos e filhas. Quais são esses dois tipos? O obediente e o desobediente. Existe. Na terra, principalmente, existem os filhos que obedecem os pais e existem os filhos que não obedecem os pais. Os filhos que obedecem os pais têm uma qualidade. E os filhos que não obedecem os pais têm outro tipo de qualidade. Vamos ver aqui. Botei umas fotos
muito interessante aqui, principalmente na parte de cima aqui, onde fala dos obedientes. Tem uma foto ali, na rádio, um rapazinho, um menino novo, sentado num carro com seu cinto de segurança posto e com a chave do carro assim. Isso quer dizer o quê? Premiado, né? E depois tem uma outra ali, um coração dourado com uma chave. Quem que não consegue abrir o coração até de Deus com a sua obediência? Agora, quando a pessoa não é obediente, ela fecha o coração de Deus. Deus não pode fazer mais, porque a pessoa vai se perder mais rápido. Então, nós vamos aqui, dar uma olhadinha aqui, sobre essas duas diferenças do filho obediente e dos filhos desobedientes. Ok? Então vamos aqui. Vamos ver a diferença. O obediente. O obediente é ter uma qualidade extremamente positiva. Porque o filho obediente, já reparou que o filho obediente ele não é negativo. O filho obediente, ele consegue ver as coisas mais à frente. Porque ele é obediente. Ele sabe que a obediência o leva mais longe. E consegue visualizar materialmente como espiritualmente as coisas. Está me entendendo? Agora, a obediência produz frutos maravilhosos. É obediência. Eu vou te contar depois na segunda parte, que eu lembrei de mim, mas vou contar na segunda parte. Em geral, a pessoa obediente conquista corações e portas se abrem para ela. Você já observou em famílias não cristãs que os filhos respeitam os seus pais, que os filhos honram os seus pais, obedecem os seus pais, consideram os seus pais, e eles são obedientes? E eles são abençoados? Tem muitos que não conhecem, muitas famílias que não conhecem a Deus, mas os princípios morais, que é de berço, que é família, que são estabelecidos e são obedecidos. Isso não depende de ser crente ou não ser crente. Agora, pior é aquele que diz que ser crente, não estou dizendo cristão, ser crente, pois não obedece a palavra, não vive a palavra, não segue a palavra, não pratica a palavra. Esse não caminha, esse não anda, esse não prospera. Porque além de ter as bases normais de uma família, tem a palavra de Deus que é sobre todas as coisas. Hello? Aí você vê nas igrejas hoje famílias destroçadas. Por quê? Porque conhecendo ou sabendo que existem regras e leis para aqueles que dizem ser cristão ou que são crentes, não obedecem. Então, quando uma família tem alguém dentro de casa como filho, uma filha obediente, nossa, respeita os pais, honra os seus pais, não foge à regra da casa, eles são abençoados, é uma família próspera. E o filho e a filha, com certeza serão prósperos. Hello? Dá uma olhadinha ao seu redor assim. Mas aqui, ó, o que eu quero dizer aqui. Dá uma olhadinha ao seu redor assim. Você vai lembrar de 3, 4, 5, 6, talvez até mais famílias, onde você vê filhos que são obedientes e filhos que são desobedientes, e você vê a diferença. Porque a palavra de Deus estabelecida, ela está estabelecida para a terra. Nós que passamos a conhecer, temos mais obrigações com ela. Você entendeu? Então, quando um filho ele é obediente, uma filha obediente, tudo caminha bem.
Os pais têm prazer e se esforçar de dar o melhor para eles. Porque existe aquilo que se chama ordem. Você entende? Existe a ordem. Existe o respeito. Existe a maneira de que você deve viver, como você deve viver. E eu vou dizer uma coisa para você. Nesse requisito, obediência, como jovem, solteiro quando era, falhei muito. Falhei muito. Isso eu me lembro com tristeza. Me lembro com pesar. E não gosto de lembrar. Não gosto. Por quê? Porque hoje, como pai, avô, ensino. Lembro do passado. E eu digo, se eu pudesse voltar o tempo, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vou dizer uma coisa para você que com certeza eu não faria o que eu fiz. Não faria. Mas, lamentavelmente, tudo sucedeu por várias razões. Mas que por seja várias razões, você nunca tem o direito de desonrar e de desrespeitar os seus pais, ou seja quem for. Pelo contrário, quanto mais você obedece, mais você é abençoado. A Bíblia diz assim, se eu não me engano é a 2 de Timóteo, né? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Não está escrito? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Não é isso que diz a palavra? Então nós temos que prestar atenção no que diz a palavra. Quando a Bíblia diz honrar, está dizendo em obedecer. Quando a Bíblia diz em honrar, está dizendo em servir. Está dizendo isso. A Bíblia, quando se refere a isso, está se referindo a tudo que nós estamos comentando aqui. Ok? Então, a Bíblia, ela não fica contando história. Ok? Ela não fica contando história. Porque eu não me lembro a cita bíblica. Eu queria lembrar para te passar, mas eu não me lembro agora qual é a cita que fala sobre isso. Sobre honrar o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. Essa palavra honrar, você honra obedecendo, você honra servindo, você honra dando. Enfim, você pode honrar os seus pais de várias formas, e isso gera obediência. Gera obediência. E se gera obediência, claro, você vai ser próspero. Ok? Então, isso é muito importante. Que nós saibamos viver. Né? E muitas vezes nós estamos falhando hoje. Não é uma coisa normal. Tá? A Bíblia diz assim. A Bíblia tem várias passagens. Eu achei aqui, é Efésios. Efésios fala sobre isso, né? O apóstolo Paulo, porque deveria estar acontecendo em Éfeso exatamente isso que ele falou. Filhos que não estavam obedecendo os seus pais. Porque a desobediência não é algo novo. A desobediência é algo velho. E muito velho. Muito velho, né? Muito velho. A desobediência não é algo que simplesmente apareceu, né? Diz assim, a Bíblia diz assim, capítulo 6 de Efésios diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor,
obedecei no Senhor. Quer dizer, existe a obediência normal de uma família estabelecida, já existem as regras, esse é o pai, essa é a mãe, os filhos, existem as regras da casa, existem muitas coisas já estabelecidas. Agora, a Bíblia entra e diz assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é certo, isso é justo. Honra, considera, ama, obedece o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Não tem como escapar. Não tem como escapar disso. E se tu vai em Êxodo 20:12, diz assim: honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, hoje o que nós olhamos dentro disso é que, lamentavelmente, por isso que quando eu olho para a palavra, me choca quando Jesus disse assim: olha, os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Você imagina você estar no claro e não enxergar? Já te deu conta? Você está no claro e você não enxerga. Imagine aqueles que estão na escuridão. Por isso que Jesus ele faz essa diferença, né? Ele fala sobre isso, que os filhos das trevas eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E nós temos a palavra, que é lâmpada para os nossos caminhos, né? Então, os filhos obedientes, eles são agraciados, né? Eles são presenteados, são honrados. Aí você vê aqui, diz assim: na verdade, o homem ou a mulher obediente ganham a simpatia e a confiança das pessoas que estão à sua volta, seja na família, na escola, no trabalho. A obediência acaba produzindo resultados muito bons para a criança, para o jovem e para a pessoa adulta. Uma pessoa obediente é como que se ela exalar algo que vai transmitir desejo das pessoas poderem estar perto dessa pessoa, conversar com essa pessoa. Quem quer conversar com o desobediente? Quem? Não consigo ver ninguém. Ninguém. Quem é que gosta de estar sentado com o desobediente? Quem quer estar sentado com Jonas? Se tu andar com Jonas, tu vai naufragar, compadre. Se tu andar com o filho pródigo, tu vai comer bolotas. Aquelas bolotas que os porcos comiam, que caía das árvores. Entendeu? Vai ter desejo de comer a comida dos porcos. Nós não podemos viver assim. Nós não fomos feitos para viver assim. A Bíblia diz que a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. Então, eu começo a olhar para a palavra, eu vou dizer uma coisa para você, eu fui muito cabeção. Eu já dei muita cabeçada. Eu não quero mais dar cabeçada. Eu preciso viver em paz. É o tempo de viver em paz, para que Jesus venha e eu escute a trombeta e vá embora. Do contrário, não ouve não. Aí então o que acontece? Essas pessoas que são obedientes, elas geram interesses nas pessoas. Ok? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no que não é obediente. Ai, meu pai, é que vamos terminar, lógico. O desobediente, o que acontece? O desobediente é aquele que não faz o que se lhe diz. Ele é indisciplinado e insubordinado. Normalmente os obedientes se encontram em grandes problemas. Tudo para ele ou ela é difícil. Outra má qualidade de um desobediente é fazer o uso da mentira. Uau! Eu digo uma coisa para você.
Existem muitas coisas nesta terra, nesta vida que nós vivemos, que são armas usadas pelo diabo, porque o diabo sabe que a desobediência a Deus nos leva longe dele. E por isso que Jesus ele foi tentado em tudo, como diz a palavra, porque a intenção do diabo era uma, mas a intenção do Pai era outra. Você acha que Jesus, o Criador, inclusive do próprio Satanás, que ele era anjo de luz, ia se vender para ele, sabendo que ele não tem nada? Mas ele foi tentado. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E a Bíblia diz que ele ganhou um nome sobre todo nome, em que os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, um dia vão ter que dobrar o joelho e vão ter que confessar que ele é o Filho de Deus, para a honra e glória do Deus Pai. Está escrito. Por quê? Porque a obediência gera, a desobediência também gera. E o que gera a desobediência, vamos falar no plano material primeiro, rapidamente, é que a pessoa fica indisciplinada. O não obediente, ele é indisciplinado. Não adere à disciplina. Você sabia disso? A disciplina para ele não é um bom negócio. Não é. O indisciplinado, ele não cabe em qualquer lugar. Por isso que nós falamos que as más companhias corrompem os bons costumes. E cada um é atraído pelo que é, pelo que faz, pelo que gosta. Então, o que acontece? Aquele que não quer obedecer, que é desobediente, né? Além de ser indisciplinado, ele é insubordinado. Ele não se submete a nada. É um cabeção. Só que é o seguinte, se você ver a vida de uma pessoa desobediente, é uma vida de ruínas, fracassos. Hello? De repente você fala, rapaz, o cara aqui, pá. E o pior não é isso, o pior é que você vê isso dentro da igreja, chamado igreja, que é o templo. Você vê isso. Você vê as pessoas, você vê crentes que não prosperam, crentes que não avançam, porque além de serem insubordinados, indisciplinados, dentro da casa deles, não obedecem, muito menos na igreja. Vai obedecer a Deus? Se não obedece àquele que vê, como é que vai obedecer àquele que não vê? Você está me entendendo? Então a pessoa começa a caminhar para trás e as portas não se abrem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu me lembro quando eu era jovem, eu era uma pessoa, eu tinha isso, não era tão indisciplinado, era um pouco, mas eu era insubordinado, eu não me subordinava a ninguém. Isso eu era mesmo. E tem uma coisa, é verdade, eu usava um pouquinho da mentira, né? Porque faz parte da negatividade dessas pessoas. E por várias vezes eu menti para o meu pai, muitas vezes. Porque eu me lembro quando nós íamos para a igreja, o meu pai nos levava, e eu me lembro como se fosse hoje. Vejo a imagem, meu pai entrando pela porta da frente da igreja. Porta da frente. Ele não entrava pelos fundos, como se faz hoje, os pastores, a maioria. Ele entrava pelo meio da igreja. Corredor do meio, com a pastinha dele. Se não tivesse ninguém para carregar, ele carregava, me lembro, como se fosse hoje. E ele subia a escadinha, subia, e eu ficava parado na porta. Ele não ia para o púlpito, ele ia, eu não. E eu me lembro que, por muitas vezes,
Eu esperava ele subir no púlpito, dobrar o joelho. Quando ele ficava de costas para a porta, eu me arrancava, ia embora. E me lembro também que por muitas vezes meu pai me perguntava do culto, que supostamente eu deveria estar, e eu não estava. E ele fazia a pergunta e eu contestava na mentira. Por quê? Porque eu era insubordinado. Quando você é insubordinado, você não se mete, não se dobra para ninguém, você passa a usar da mentira. E a mentira é a obra do diabo. Então você vê que o diabo começa a trabalhar nessas pessoas. Trabalha e trabalha duro. E não pensa que ele brinca não, hein, de ser diabo. Não, ele não brinca não. Nós brincamos às vezes de ser crentes, mas ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo mesmo. E ele quer arrebentar mesmo, ele quer arrasar mesmo. Ele não está de conversa. Você entendeu? Vai ficar brincando com você. Não fica brincando não. Ele te arma uma arapuca, você cai nela e ele te destrói. Porque o desobediente gera isso. O desobediente adoece os ossos dos pais. Está escrito. Está escrito. É um sofrimento sem fim para os pais. Agora, eu pergunto para você, eu pergunto para mim, eu pergunto para nós. O que é que nós estamos fazendo para ajudar os nossos filhos e os nossos netos? Eu me lembro que no passado, e vou dizer uma coisa a você, não é saudosismo, não se trata disso. O que se trata é do respeito, é de formar colunas, bases de respeito. Existem palavras-chave nas nossas vidas que geram isso. Eu me lembro que eu nunca cheguei para minha mãe e dizer, você aí, Carmita, você aí. Nunca. Never, como diz no inglês, nunca. Era assim, mãe. Sim, senhora, mãe. Meu pai me chamava uma vez, Elias. Já gritava, senhor. Esse senhor eu já estava indo. Não é? Que foi? Espera aí, daqui a pouco. Como é hoje. Não era assim. Era uma vez só. Elias, eu, senhor, pai. E já. Sim, senhor, pai. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas aí você vai dizer assim para mim. Presta atenção no que você vai dizer para mim. Já estou sabendo o que você vai dizer para mim. Você vai dizer assim para mim, mas pastor, nós estamos no mundo moderno. É mesmo? É mesmo? Agora eu te faço uma pergunta. Essa modernidade que nós estamos vivendo, ela tem sido boa? Para as famílias, para a sua casa, para os seus amigos, para os seus vizinhos? Você não tem observado filhos enfrentarem os pais? Você não tem observado filhos matarem os pais? Porque não obedecem? Porque são insubordinados? Porque são indisciplinados? Existem palavras que são colunas, que são bases, que não poderiam ser tiradas. Hoje você vê um filho chamar, a mãe chamar ele não responder. Não responder. E quando a mãe vai lá, o que você quer? Pô, não enche o saco. Hã? Estou ocupado. Ou ocupada. Você não está vendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos somente levantar o dedo e culpar os nossos filhos ou as nossas filhas pelos erros que estão cometendo. Nós temos que nos culpar primeiro a nós mesmos porque nós não impusemos o respeito. E nós ajudamos a eles serem desobedientes, insubordinados e indisciplinados. Se na sua casa o seu filho, a sua filha não está cumprindo com os deveres que tem que cumprir, como vai cumprir lá na casa de Deus? Você entendeu o que eu falei? Você entendeu? Lá vai ser um outro falso, vai ser uma outra falsa. Porque eles não têm o hábito, não têm o costume, eles não têm a vivência, não têm o desejo.
Porque as coisas se fazem com desejo. Eu quero ser obediente, eu preciso ser submisso, eu preciso ser subordinado, disciplinado. Eu preciso. É isso. Nós geramos isso. Hoje os filhos chegam na mãe, ó, o que você quer? Ah, vai tomar banho. Ah, vê se eu tô na esquina. Sem nenhum respeito. E depois você vem dizer para mim, que está cantando lá no grupo de jovens, e tem respeito e consideração a Deus? Não. Muitas vezes saem dali e vão para as boates. Vão para as casas noturnas. Dizem que vão sair com os amigos. Esses amigos são os da mesma laia, como dizia meu pai. São do mesmo estirpe, como dizia meu pai. Tá tudo no mesmo barco, vão tudo para o mesmo buraco. Porque são filhos desobedientes. Não querem obedecer aos seus pais, muito menos vão obedecer a Deus. Então nós temos hoje a obrigação, a obrigação de voltarmos às sendas antigas, os caminhos antigos, educar as crianças a respeitar. Hoje você vê professor batendo em aluno, aluno batendo em professor, aluno matando. Hoje você vê tudo. Por quê? Porque são rebeldes, são insubordinados, não obedecem. E a educação é dada em casa. Ei! Psiu. Você não vai mandar o teu filho lá para a escola para que os professores eduquem ele. A educação que ele vai receber lá é de conhecimentos gerais. Ah, então vou mandar ele lá para a igreja. Manda lá para a igreja. Mas não é para ser educado. Lá é para ele ter conhecimento da palavra de Deus. Os bons moldes que ele precisa ter é em casa, na sua casa. O pai e a mãe. Ensiná-los, corrigi-los. Por isso hoje essa bagunça. E a lei conta que não pode bater no filho. Ai, que se bater no filho agora, tadinho. Ai, papaizinho santo. Não, a Bíblia diz que tem que corrigir sim. Se diz que Deus corrige aqueles que têm por filho e castiga, está escrito. Como é que nós agora vamos ser melhor que Deus? Então, meu querido, se tu está tendo problema com o teu filho desobediente, com o teu filho obediente, começa a reparar aonde está a falha. Aonde está a falha? Quem está falhando aí? Hoje, as crianças fazem o que querem. Eu vejo, eu tenho netos, eu não vejo. Por não ser pai, eu não posso às vezes me meter para não levar troletada. Então eu fico olhando, mas aqui na minha casa eu não deixo passar. Aqui na minha casa eu não deixo passar. Aqui não. É que nem... Me lembrei do meu pai. Ai, meu pai, rapaz, que saudade do meu pai. Meu pai dizia, quem manda nesse terreiro aqui sou eu. Aqui faz aquilo que eu estou dizendo. Hoje não, hoje em muitos lugares os filhos fazem o que eles querem. E nós estamos errados. Vamos olhar para a palavra. Se o seu filho não te obedece, não é disciplinado na sua casa, ele não é subordinado na sua casa, na casa de Deus, aí que ele não vai ser mesmo, porque ele não está vendo Deus, ele não tá vendo... Lá ele pensa que está fazendo o que quer. E nós somos culpados. Então eu pergunto para você, isso independe, viu, de você ser casado, solteiro, que tipo de filho ou filha você é? Eu fui no passado um grande desobediente. Fui. E eu sofri muito pela desobediência. Me lembro que quando eu era moço, eu estava buscando trabalho, mas eu não queria saber de Jesus, não queria buscar a igreja. E eu não conseguia nada. Parecia que o céu, para mim, era sempre cinza, de bronze. Mas quando você começa a buscar a Deus, você começa a querer servir a Deus, então as coisas começam a mudar, porque você começa a obedecer na sua casa, você vai ser próspero na sua casa, vai ter regalias na sua casa,
vai para o templo como verdadeiro cristão ou cristã, vai começar a obedecer a Deus, que é através da sua palavra, que você não pode esquecer. Você está me entendendo o que eu estou falando? Para que você seja abençoado ou abençoada. Sabe, não adianta, sabe, querido, minha querida, não adianta. Deus não trabalha por meio termo. Não está dito assim, se você procurar ser um pouquinho obediente. Se você procurar um pouquinho amar a Deus. Não. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Até em cima da sua esposa, do seu esposo? Sim. Até por cima dos seus filhos? Sim. Até por cima do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu trabalho? Sim. Todas as coisas. Então, quando você começa a amar a Deus sobre todas as coisas, você vai começar a realmente obedecer. É simples, é tão simples como eu estou te falando. É tão simples como eu estou te falando. Então, mas tem pessoas que não querem saber. Tem pessoas que não querem saber. Agora, olha para a vida dessas pessoas e você vê como que elas estão vivendo. Olha. A vida não anda. A vida é paralisada. Só desgraça acontece. Nada bom acontece. Essa é a vida dos desobedientes. Não ouvem conselho e não obedecem a Deus. Bom, para terminar eu te faço mais uma vez a pergunta. Que tipo de filho ou de filha você é? Que tipo de filho eu sou? Amém? O que vamos fazer? Vamos orar, né? Vamos terminar agradecendo a Deus por esse momento tão especial. E você tem a oportunidade de recapacitar, de pensar e de mudar. Porque ainda há tempo. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. As nossas vidas estão nas tuas mãos. Faça de nós filhos e filhas obedientes, que amem os nossos pais e, mais do que tudo isso, que amem ao Senhor. Paizinho, ajuda-nos. Abençoa aqueles que estão pela rádio, que estão pelo Face e aqueles que vão estar assistindo pelo YouTube. Que esta palavra tua, que é fiel, poderosa e verdadeira, possa falar aos corações. Por isso nós te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.